A paz do Senhor Jesus, irmãos, mais uma vez na casa de cada um de vocês. Louvo ao Senhor, já exalto, glorifica a Deus, porque as notícias são boas. Nós temos conversado com bastante irmãos, praticamente com toda a igreja, e as notícias são boas. Todos estão bem, todos estão debaixo da graça, debaixo da cobertura, debaixo do livramento de Deus. Isso eu fico feliz com o meu Senhor, porque Ele não permite que nada nos aconteça, né, irmãos? Sei que Ele nos avise antes. Então, louvado seja o nome do Senhor Jesus. Quero cumprimentar a todos na paz do Senhor Jesus, a você que me assiste nesta noite de quinta-feira. Que esta palavra fique no vosso coração e que vocês se alegrem com ela e vivam com ela. E é importante, amados, guardar a palavra de Deus no nosso coração. Pastor, quando? Sempre ter no nosso coração, guardado nesse bom tesouro, que é o nosso coração, uma palavra de Deus, irmãos, para que nós possamos resistir, todas as obras má, em nome do Senhor Jesus. Vocês vão entender por que eu estou dizendo isso nesta noite, amém? Com esse pequeno estudo que nós vamos fazer a partir de agora. Então deixa eu orar com vocês e assim que nós orarmos, vamos entrar na palavra de Deus, no livro de João, Evangelho de João, capítulo 1, no versículo 11. E depois vamos ver o versículo 10, tá bom? Vamos orar. Nosso Deus eterno Pai, nós queremos te dar graças, te louvar nessa hora, pelo privilégio, Senhor, de podermos ouvir, e não somente ouvir, mas guardar, e não somente guardar, mas praticar, e não somente praticar, compartilhar. Ó Deus, eu te louvo que essa palavra fale no nosso coração, que ela, Senhor, nos alerte, Senhor, nos mostre uma grande verdade. Muitas vezes, Senhor, esquecemos, deixamos de lado, ou até mesmo rejeitamos essa palavra. Venha de encontro ao nosso coração, no coração de todos aqueles que me assistem nesta noite na internet. Abençoa cada casa, abençoa cada família, abençoa em nome do Senhor Jesus cada vida, Pai, que nos ouve nessa noite. E que as tuas mãos, Senhor, estejam estendidas, Senhor, aos leitos, Pai, em todos os hospitais, não somente, Senhor, aos pacientes, aqueles que estão sofrendo nessa hora, mas também a todos os enfermeiros, todos aqueles que estão na linha de frente dessa batalha, os médicos, Pai, os atendentes, os socorristas, Pai, todos eles, Senhor, estejam debaixo das tuas mãos. Livra, Senhor, ó Deus, Pai, esta classe tão especial de todos os males, Pai. Assim nós queremos abençoá-los, cobri-los com o sangue de Cristo. Te pedir o teu favor, meu Deus, que as vestes, Senhor, que eles possam estar vestindo para combater esse mal, sejam as vestes espirituais do Senhor. Assim os abençoo nessa noite também, em nome de Jesus. Fale conosco e nos abençoe, em nome do Senhor. A Bíblia diz assim, amados de Deus, aqui no capítulo 1 de João, do Evangelho de João, diz assim: veio para o que era seu, e os seus não o receberam. Eu vou repetir. Veio para o que era seu, e os seus não o receberam. Estava no mundo, e o mundo foi feito por ele, e o mundo não o conheceu. Então, amados, o que eu quero deixar no coração de vocês? Que Jesus Cristo, em todo o propósito de Deus, ele veio a esse mundo, e a Bíblia fala que ele veio para os seus, mas os seus não o receberam. Ele foi rejeitado, queridos, preste bem atenção nessa palavra. Houve uma rejeição na vida de Cristo Jesus, em questão do seu povo, em questão de Israel. A Bíblia chama atenção porque todos os escribas, os fariseus da época, os sacerdotes, aqueles que teriam por obrigação de conhecer as Escrituras, de conhecer a própria Torá, que está aqui atrás, e que
aqueles momentos em que deveriam entender e compreender a presença, a vinda de Cristo, o nascimento de Jesus, os propósitos de Deus na vida de Cristo, eles simplesmente rejeitaram os ensinamentos. A Bíblia fala exatamente assim em Marcos capítulo 12, nos seus versículos 10. A pedra que os edificadores rejeitaram, esta foi posta por cabeça de esquina. Eles rejeitaram. Mas, queridos, até mesmo no rejeitar do povo de Israel, judeus, a questão da vinda de Cristo, Deus tinha planos e planos mais excelentes. Quando ele fala em Marcos 12, está falando exatamente daquela parábola, Marcos 12, daquela parábola dos maus lavradores. E ele fala assim, capítulo 10, nos versículos, capítulo 12, né? Versículos 10, diz assim. Ele fala assim no versículo 10, né? Ainda não lestes esta escritura? A pedra que os edificadores rejeitaram, esta foi posta por cabeça da esquina, dentro exatamente da parábola dos maus lavradores. Aqueles que lavravam a terra na época e lavravam mal. Esses maus lavradores, eles se sentiam donos, né, da religião judaica, se sentiam todos poderosos. Havia havia ali um egoísmo, né, na vida deles, na questão da religiosidade, da questão das leis de Moisés, das leis da palavra, da Torá naquela época, né? E estava certo? Estavam certo. Só que também lá na palavra, lá na Torá, está escrito sobre Jesus Cristo, sobre a vinda do Senhor, né? Veio para o que era seus. Então havia uma promessa na vida ali. Nós vimos na aula passada, ou nas ministrações passadas, que lá em Isaías, capítulo 7, Isaías, nós estamos falando da Torá, Velho Testamento, dizia assim lá em Isaías: a virgem conceberá e dará luz. Então, eles precisariam, lendo a Bíblia, lendo o Velho Testamento, estar ciente do nascimento do Filho de Deus. Aqui no versículo 7 diz assim, olha, no versículo 14, capítulo 7, versículo 14, portanto, o mesmo Senhor vos dará um sinal. Eis que uma virgem conceberá e dará luz a um filho, e o seu nome será Emanuel. Então, queridos, o povo aqui, os escribas, sacerdotes da época, tinham essa escritura nos seus corações. Eles sabiam que o Cristo seria gerado de uma virgem. Estava aqui, é uma profecia lá em Isaías em relação ao futuro de Israel. E aí mesmo em Isaías também nós vimos no capítulo 9, versículo 6 em diante, que diz assim: porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu, e o principado está sobre os seus ombros, e o seu nome será maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade e príncipe da paz, como nós já ministramos na aula passada. Então veja bem, os judeus tinham ciência da letra, da palavra, só que quando Jesus nasce da Virgem, eles rejeitam ao Senhor, eles rejeitam, e as Escrituras começam então a se manifestar. Lá, aí nós vamos lá, poderíamos ler aqui até o versículo, até o final do capítulo, teríamos entendimento disso, irmãos, mas lá em João capítulo 5, está falando exatamente dessa questão da falta de conhecimento das Escrituras. João 5, lá no Evangelho de João novamente,
hoje é estudo, né? Então escorreu um pouquinho a palavra. João 5, diz assim no versículo, a partir do versículo 39. Olha o que fala aqui, irmãos. Olha, versículo 39. Examinais as Escrituras, porque vós cuidais que nela, vós cuidais ter nelas a vida eterna, e são elas que de mim testificam. Jesus falando. Então Jesus começa a repreender aqui, dizendo o seguinte, que lá no Velho Testamento testificava de Jesus Cristo. Para quê? Para a vida eterna, que viria o Salvador e que eles deveriam examinar as Escrituras. Aí faz o versículo 40, e não quereis vir a mim para teres vida. Então ele estava aqui repreendendo, né, os judeus, anunciando a todos os judeus exatamente a importância da sua vida. E fala assim, não quereis vir a mim para terdes vida? Eu não recebo glórias de homem, mas bem vos conheço, que vós tendes em vós o amor de Deus. Eu vim em nome do meu Pai, e não me aceitais. Se outro vier em seu próprio nome, esse aceitareis. Como podeis vós crer, recebendo honra de outros e não buscando a honra que vem de Deus, que é um só Deus? Não cuideis que eu vos hei de acusar para com o Pai. Há um que vos acusa, Moisés, em que vós esperais. Porque se vós cresces em Moisés, crerias em mim, porque de mim escreveu Moisés. Então Jesus está dizendo o seguinte, que todo o Velho, toda a Torá, todo o Velho Testamento está trazendo, levando todo o entendimento para Cristo. Né? É uma linha de extensão, de vida eterna. O próprio Moisés mencionou Jesus. Então Jesus estava repreendendo aqui os escribas, os fariseus, exatamente dizendo que ele era o Filho de Deus, aqueles que desde Moisés era anunciado. Então, amados, os escribas aqui não queriam abrir o coração, rejeitando então a justiça de Deus. Na verdade, eles estavam rejeitando a justiça de Deus. Olha o que fala em Romanos capítulo 10, no versículo 1 ao versículo 4. Romanos 10, 1 a 4. Muito esclarecedor esta palavra, irmãos. 10, 1 a 4. Irmãos, o bom desejo do meu coração e o coração do meu coração e a oração a Deus por Israel é para a sua salvação, porque lhes dou testemunho de quem tem zelo de Deus, mas não com entendimento. Porquanto, não conhecendo a justiça de Deus e procurando estabelecer a sua própria justiça, não se sujeitaram à justiça de Deus. Então, o Israel aqui não se sujeitava à justiça de Deus. E a justiça de Deus, que é vida, que é exatamente a remissão de pecados. Quando Deus fala de justiça de Deus aqui, Ele está dizendo assim, da remissão dos pecadores, perdoando os pecados da humanidade. O povo de Israel não aceitaram, os escribas aqui não aceitaram, os judeus rejeitaram a justiça de Deus, é o tema dessa palavra. Aqui em todo o capítulo 10 vai falando sobre isso. Aí faço o versículo 4, porque ao fim da lei é Cristo para justiça de todo aquele que nele crê. Então, amados, ele está explicando aqui que toda a palavra, desde Gênesis até aqui, até Cristo, se findava em Cristo Jesus. E em Cristo Jesus uma nova aliança. Né? Ele haveria de morrer como um cordeiro de Deus, se sacrificar, né? O sacrifício aqui é muito importante de entender, sacrificar para que a justiça
justiça de Deus operasse sobre as nossas vidas, para que os nossos pecados fossem perdoados. É isso que Jesus está dizendo aqui na sua palavra, né? Amém? Para que Jesus possa ser aquele que iria tirar o pecado do mundo através da justiça de Deus, né? Mas como crer num Jesus nascido de Maria, o filho de um carpinteiro, quando meus irmãos de Israel esperavam talvez algo de muita mais importância, um príncipe no cavalo branco, sei lá, o que passava na cabeça daqueles homens, daquelas mulheres, naquele tempo. Mas uma coisa é certa, eles rejeitaram a Cristo, rejeitaram. O coração deles foram endurecidos, porque eles não queriam ver que Jesus Cristo, não queriam enxergar, não consultaram as Escrituras, porque se eles consultassem as Escrituras, eles iam ver que lá em Isaías estava dizendo sobre Jesus, lá em Moisés, os profetas todos direcionavam uma vida eterna em Cristo, lá na frente para Jesus Cristo, né? O próprio Daniel, Deus mostrando para Daniel muitas coisas a respeito desse assunto. Então, queridos, eles simplesmente endureceram os vossos corações, não aceitando as verdades de Jesus. Lá em 2 Coríntios capítulo 3, versículo 14. Mas os seus sentidos foram endurecidos, porque até hoje, o mesmo véu está por levantar na lição do Velho Testamento, o qual por Cristo foi abolido. Não que Cristo anulou tudo que estava no Velho Testamento. Ele veio para cumprir exatamente tudo que estava escrito, amados. Mas os judeus aqui não compreendem, endurecendo vossos corações. Até hoje, diz a palavra, eles estão com o coração endurecido. Até hoje, quando é lido Moisés, o véu está posto sobre o coração deles. Então eles estão lá presos, lá na lei, lá no passado. Eles não conseguem olhar para a graça. Eles não conseguem olhar para o poder de Deus. Eles não conseguem olhar para o sangue do Cordeiro derramado, para o sacrifício de Jesus. Eles não conseguem olhar para a paz, para a alegria, para o gozo, para a temperança, para a majestade, para aquilo que Jesus ofereceu na cruz do Calvário. E aí fala assim no versículo 16 aqui mesmo em Coríntios 2, né? 3. Mas quando se converterem, e aí está o segredo da conversão, ao Senhor, então o véu se tirará. Ora, o Senhor é Espírito, e onde está o Espírito do Senhor, aí a liberdade que eu ministrei no culto passado. Amém? Então, amados, em nome do Senhor Jesus Cristo, vamos entender um pouco, nós precisamos estar alinhados à palavra de Deus, de Gênesis a Apocalipse, lógico, não anulando, né, o Velho Testamento, mas entendendo que o Velho é o cabo de ligação, vamos dizer assim, a linha de ligação do Velho para o Novo Testamento. Jesus Cristo de Nazaré, o nosso Senhor e Salvador, né? Aí, o versículo 18 fala assim, mas todos nós, aleluias, com cara descoberta, refletimos como um espelho a glória do Senhor. Somos transformados de glória em glória na mesma imagem como pelo Espírito do Senhor. O que nós queremos dizer aqui? Que ele veio para o que era seus, os seus não receberam, mas nós que recebemos ao Senhor Jesus, refletimos como espelho a imagem de quem? Da glória do Senhor, somos transformados de glória em glória, da mesma imagem de Cristo, como pelo Espírito Santo de Deus. Então, quando você olha para o espelho, você tem que olhar para uma pessoa completamente transformada pelo poder de Deus. Amém? Lá tem que testificar. Testificar o quê, pastor? Tem que testificar, esse refletir a imagem,
nós temos que refletir a presença de Cristo dentro de nós, amado. O grande amor de Deus dentro do nosso coração, a sua justiça, todos os nossos pecados, nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus, libertos do pecado. Nós temos que refletir exatamente isso, um poder através da oração, quer dizer, o cristão é movido de autoridade, ele pode profetizar, determinar, proclamar a bênção de Deus sobre a sua vida. Amém? E também manifestar essa glória em glórias, irmãos. Quer dizer, uma vida totalmente transformada pelo poder de Deus, né? Permanecendo aonde? Na palavra do Senhor. Que essa palavra que vai trazer resultados de uma transformação, de uma justiça completa da minha vida e da sua vida, em nome do Senhor Jesus Cristo. Louvado seja o nome do Senhor. Amém? E aí eu quero levar os irmãos lá em João, onde nós começamos essa passagem, essa palavra. E eu quero deixar no coração de vocês. Lá em João, capítulo 1 João, desculpa. Lá para 1 João, ainda não é João, é 1 João, depois a gente vai voltar em João. Lá no finalzinho, capítulo 3, que fala assim: Vedes quão grande caridade nos tem concedido o Pai, que fôssemos chamados de filhos de Deus. Por isso, o mundo não nos conhece, porque não conheceu a Ele. Olha aí, irmãos. Por isso que em Malaquias fala, e veremos outra vez a diferença entre aqueles que servem e aqueles que não servem. Olha aqui, meus queridos, o mundo não conhece, o mundo rejeita Jesus. O que mais se vê hoje é uma rejeição. Sabe, irmãos, essa situação que o mundo está passando hoje, estou certo no meu coração que é por causa da rejeição. Israel sofre até hoje por causa da rejeição, irmãos. Nós precisamos entender muito isso. Lê o Velho Testamento, lógico, quando se faz referência ao Cristo, ao Senhor Jesus. Tudo nos leva a crer que as mãos de Deus estão sobre a humanidade. Eu estou vendo muito falar de sermos misericordiosos, de termos compaixão das pessoas, de termos solidariedade para todas as pessoas. Ser solitários, né? Estarmos ali ajudando as pessoas. Então, amados, solidários, então veja, meus queridos, que Jesus aqui está dizendo que o mundo não conheceu a Jesus. E não é que não conheceu lá no nascimento dele e na morte da sua cruz. Até hoje não reconhece Jesus, até hoje não recebe Jesus, até hoje não compreende as Escrituras, mas também não tem a palavra em casa. É necessário ler, é necessário meditar, é necessário orar para sermos o quê? Conhecedores daquilo que nós estamos falando e vivendo. Então ele fala assim no versículo 2, agora, amados, agora somos filhos de Deus e ainda não é manifesto o que havemos de ser. Sabe, irmãos, nós estamos como Abraão. Nós estamos como Abraão, saímos da nossa situação de terra, do nosso coração, meus irmãos, pecaminoso, transformados por essa palavra, estamos caminhando para Jerusalém, de fé em fé e de glória em glória. Então, o que eu quero que os irmãos entendam é isso. A Bíblia fala assim, conheça e prossiga em conhecer. Então, eu não posso simplesmente dizer que sou convertido numa ministração, aceitar Jesus e me afastar do Senhor. Não, eu preciso prosseguir, buscando esse conhecimento, até que eu esteja como varão perfeito, pronto para estar nos braços de Jesus. E fala assim, olha, versículo 2, né? Amados, agora somos filhos de Deus. E ainda não é manifesto o que havemos de ser, mas sabemos
temos certeza, confiança, esperança. Sabemos porque conhecemos a palavra, conhecemos o nascimento, a vida de Cristo, os propósitos de Deus através de Cristo Jesus. Sabemos por que Ele veio, sabemos por que Ele derramou o seu sangue na cruz do Calvário, sabemos por que Ele foi morto pelas nossas transgressões. Eu deveria estar naquela cruz. A maldição estava sobre a minha vida. Se nós lemos lá no livro de Gálatas, meus irmãos, lá diz que estávamos sujeitos a essa maldição. Mas fomos libertos dessa maldição através de Cristo Jesus. É esse conhecimento que eu preciso ter. Amados, versículo da sequência assim, sabendo que devemos ser, né? Mas sabemos que quando Ele se manifestar, seremos semelhante a Ele. Olha aí, irmãos. Por isso que o mundo não nos conhece. Semelhança de Cristo. Para que o mundo possa nos conhecer, é preciso de conversão. Conversão vai trazer luz de entendimento, vai nos mostrar a realidade de Cristo, vai nos mostrar o nascimento, a sua vida e a sua morte, e após a sua morte, a sua ressurreição. Conhecer Jesus, depois conhecer o Cristo de Deus, o ressurreto que ressuscitou pela minha vida e pela sua vida. Então, em nome de Jesus, vamos ter discernimento. Cuidado, amados, porque toda a nação de Israel sofre até o dia de hoje. Sabe o que eles falaram lá? Que sobre o sangue desse homem cai sobre as nossas vidas e cai sobre os nossos filhos. Essa maldição, de filhos para filhos, irmãos. Nós temos que tomar muito cuidado com isso. Em nome do Senhor Jesus. Se nós não sabemos, não falamos. Se nós não entendemos, não vamos falar. Mas em nome do Senhor Jesus, entenda isso hoje. Aí ele fala assim, porque assim como Ele é, o veremos. Nós não seremos confundidos, queridos. E o que vai me fazer ver Jesus é o conhecimento da palavra. Assim como Ele é, o veremos. Assim como Ele foi, nós o veremos. Assim como Ele é, nós o veremos. Então, amados, os lavradores rejeitaram os profetas, mandaram os profetas embora. Depois rejeitaram novamente os discípulos, irmãos. E rejeitaram os discípulos, mataram o Senhor Jesus. E diz a palavra que eles mataram o filho. Quando aquele homem viu seu filho para cobrar a sua lavoura, diz assim que eles mataram o seu filho. Então, mataram Jesus Cristo naquela cruz do Calvário. Então, amados, em nome do Senhor Jesus, Ele veio para o que era seu, mas os seus os rejeitaram. Nós vimos em João, no Evangelho de João, capítulo 1, versículo 1. Eu quero deixar isso no seu coração mais uma vez. Diz assim, estava no mundo e o mundo foi feito por Ele. E o mundo não o conheceu. Veio para o que era seu e os seus não receberam. Mas, versículo 12, mas a todos quanto o receberam, deu-lhe o poder de serem feitos filhos de Deus. Foi o que nós vimos aqui na palavra. Filhos de Deus, aos que creem no seu nome, os quais não nasceram do sangue e nem da vontade da carne, nem da vontade do varão, mas nasceram de Deus. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós, e vimos a sua glória como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. Amém, queridos. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Continue lendo aqui o Evangelho de João, falando de Jesus Cristo, de ponta a ponta, irmãos. Falando desse verbo presente,
né, das manifestações de Cristo, desde o testemunho de João até a sua morte e ressurreição, todo o Evangelho vem falando do amor de Cristo, do porquê ele veio a este mundo, porquê que ele morreu na cruz do Calvário. A Bíblia fala para nós não amarmos o mundo e nem o que no mundo há, porque o mundo não conhece Jesus. O mundo não conhece e nem recebe Jesus como Senhor e Salvador das suas vidas. Mas todos quanto receberam, deu-lhe o poder de serem feitos filhos de Deus. Aí eu quero dizer para você, no seu coração, você crê que Jesus Cristo é o Senhor? Se você crê que Jesus é o Senhor, você começa então a manifestar a glória de Deus, esta glória em glória, na mesma imagem pelo Espírito Santo do Senhor. Sabe por quê, amados? Porque dentro de você está a presença de Jesus. Dentro de você está o grande amor do Senhor mais uma vez. Dentro de você agora a justiça do Senhor, o seu poder e a sua glória. Se você não conhece Jesus, então você precisa se converter. Jesus então repreende, a gente precisa se converter. Ele está falando de sacerdotes, de escribas e fariseus, que precisam de conversão para compreender Deus, para compreender Jesus. Todos os doutores da lei daquela época precisam entender e conhecer. Veja que Paulo, amados, que era um doutor da época, um conhecedor da lei, ele considera todo o seu conhecimento como esterco. Quando a luz de Cristo entra no seu coração no caminho de Damasco. Quando ele recebe Jesus como Senhor e Salvador da sua vida. Então ele entende que tudo que ele aprendeu era esterco. Sabe, irmãos, isso é muito sério. Os rudimentos que ele aprendeu, todos os rudimentos do mundo, de tudo que ele aprendeu na lei, ele viu que a glória de Jesus, através de Jesus, era maior que tudo isso, amados. E todas as coisas, a palavra que fala, é Jesus que fala, toda a lei termina em Cristo. Após Cristo é a graça. Após Cristo é o favor de Deus, que nós não merecemos. Mas é o favor de Deus sobre a minha vida. Favor imerecido de Deus. Então abre o seu coração, creia no Senhor, entrega a sua vida para Jesus. Você vai começar a entender as Escrituras. Desde Gênesis a Apocalipse, você vai entender as Escrituras. Jesus deixa muito claro, ele fala assim, as Escrituras. Nós precisamos entender, examinar as Escrituras. Se nós examinarmos as Escrituras, nós vamos entender a importância de Jesus Cristo nos nossos dias. Louvado seja o nome do Senhor. Quero orar com você nessa hora, desejando de Deus que você tenha discernimento na obra do Senhor. Pai Santo, que o Teu Espírito Santo revele aos nossos corações. Que o Teu Espírito Santo, Senhor, revele aos nossos corações a Tua glória, o Teu amor, a Tua obra, Senhor. Que essa palavra seja luz, discernimento, alimento espiritual, vida eterna para aqueles que ouvem, para aqueles que comem, que meditem. Que ela seja a direção, o caminho, a vida. O caminho que vai conduzir a minha alma, o meu espírito ao reino de Deus. Em nome do Senhor Jesus Cristo, Pai, toca agora em cada vida que me assiste, em cada casa, em cada família. Ministra agora, Senhor, a esses corações a Tua verdade. A Tua palavra diz que os judeus rejeitaram. E até hoje, Senhor, muitos rejeitam. Muitos já se converteram, louvado seja o Teu santo nome. Mas há muitos judeus, Senhor, que ainda estão presos nos rudimentos da lei e não compreenderam Isaías 9, Isaías 10. Não compreende, Pai, Isaías 53, quando fala de Jesus Cristo na cruz do Calvário,
Oh Deus, em nome de Jesus Cristo, abre o nosso entendimento. Nós não somos religiosos, Pai. Talvez o mundo nos veja como religiosos, mas nós não somos religiosos, nós somos crentes, que cremos na morte e ressurreição, no sacrifício de Cristo na cruz do Calvário, no derramar do seu sangue para constituir essa nova aliança, essa ligação, Senhor, dos convertidos até a vida eterna, a perfeição. Em nome do Senhor Jesus, entra nesse coração, nessa alma, nesse espírito, entra nessa pessoa, manifesta a tua glória neles, Pai, e que haja discernimento pelo teu poder. Assim nos abençoe, eu te peço nessa quinta, em nome do Senhor Jesus. Amém e amém. Querido, espero que essa palavra tenha entrado no seu coração e que você não rejeite a Jesus Cristo de Nazaré, porque Ele é o Senhor. Aí embaixo deve estar passando sobre a inscrição. Inscreva-se no nosso canal. Tá aí um clique aí, né, no canal. Se você puder fazer isso, vai estar nos ajudando. Compartilhe essa palavra se você gostou, em nome de Jesus, para outras pessoas, para outras famílias, para amigos, colegas. E eu creio, queridos, que daqui a pouquinho, daqui uns dias, rapidinho vocês vão ver que estaremos todos juntos, estaremos na igreja ali, todos juntos, em comunhão, nos abraçando. Isso é tão gostoso. Mas é bom para que você perceba o quanto é importante a igreja, a comunhão, o amor, os louvores, a palavra ali, na presença, presencial. Isso é importante, irmãos. É para que a igreja acolhe, porque a igreja estava dormindo. A igreja estava vivendo, cada um buscando os seus próprios interesses, se esquecendo de que nós precisamos nos unir nesta força, nesta busca, para crescermos na graça e no conhecimento de Cristo Jesus. Então, amados, em nome de Jesus, daqui a pouquinho estaremos juntos. Eu se alegre no Senhor aí, que a bênção do Senhor Jesus, que o amor de Deus, nosso Pai, que o poder e a graça de Cristo, que a força do Espírito Santo do Senhor esteja sobre a sua vida, sobre a sua casa, sobre toda a sua família. Fique com Deus, meu irmão. Até mais, querido Deus. Em nome de Jesus.